Nós estamos estudando Josué e estudando o capítulo 4, os memoriais de um Deus cuidador. Os memoriais é para nós guardarmos em memória, é para nós lembrarmos. Assim como aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco também. Nós temos que nos lembrar que Deus nos livrou. Nunca se esqueça disso. Deus te livrou. Quem você seria hoje, caso o Senhor não tivesse libertado você dos seus pecados, alguns dos seus vícios, libertado você daquela tristeza talvez que você tinha, daquela alegria falsificada, daquele temperamento explosivo, daquela idolatria, talvez imoralidade. Quem seria você agora? É uma pergunta que nunca nós poderíamos responder, porque estaria só no nosso imaginário. Mas permitindo-nos imaginar, seria ruim. Seria muito ruim, seria longe do Senhor. Imagina se o povo estivesse em Cades Barneia até esse tempo. Imagina se o povo estivesse no Egito até esse tempo. Deus quer boas memórias. Deus quer que lembremos de coisas boas. Não é pensamento positivo. Uma coisa que o crente não precisa ter é pensamento positivo. Ele não precisa disso, porque as bênçãos do Senhor são reais. Pensamento positivo é apenas uma esperança que as coisas deem certo. Mas na vida cristã nós temos motivo real para termos um pensamento de gratidão ao Senhor. Meus irmãos, o pensamento ingrato, ele é tão perigoso que atrapalha os outros. Muitas pessoas pensando mal de Deus, elas acabam por nos afetar. Tanto é que Deus, Ele matou toda a geração antiga de Israel. Foram milhares de pessoas com mais de 20 anos, mais de 40 anos. E Deus matou essas pessoas. E Deus foi muito paciente. Ele matou quase no finalzinho. Ele executou essas pessoas, esparramou-as pelo deserto. Porque dava para suportar toda aquela reclamação durante a jornada no deserto. Porque nós tínhamos ali Deus disciplinando, Deus julgando, Deus avisando através de Moisés. Mas agora que Moisés vai partir e vai ficar Josué, isso nós já estudamos inclusive, né? Josué teria que ter muito pulso para segurar toda aquela turma, aquela velharia, aquele pessoal querendo pepino, alho, cebola, mentindo, dizendo que lá no Egito eles tinham carne em abundância, que eles tinham tudo isso. Isso era mentira, porque eles eram escravos. Esse pessoal desanimando todo mundo no deserto é uma coisa, mas desanimar os jovens para entrar na terra de Canaã seria fatal. Por isso Deus preferiu exterminar. E agora nós temos esses jovens, com exceção de Josué e Caleb, talvez alguns sacerdotes, essas pessoas entrando na terra de Canaã. E eles tinham que se lembrar que Deus os livrou. Os jovens iam na carona, né? Porque Deus não livrou os jovens. Eles não eram nem nascidos.
mas eles tinham a história de que Deus livrou seus pais. E nessa memória emprestada de Moisés e de Josué, eles deveriam seguir na confiança de que Deus ia livrá-los também, como os livrou do obstáculo do Rio Jordão. Deus também queria que eles se lembrassem dos líderes que os guiaram. Por isso Deus os colocou num lugar de destaque, lá no meio do leito do Rio Jordão, segurando a arca e deixando que eles passassem e fazendo com que eles se lembrassem desses líderes. E essa é a melhor atitude que você pode ter para com seus líderes. Submeter-se a eles, orar, imitá-los e auxiliá-los. Por isso é uma preocupação minha, e eu sempre tenho orado por isso, e também levando outras pessoas a orarem, por pessoas que frequentam a igreja, mas não são membros de igreja. Isso é muito mal para a vida espiritual dessas pessoas, porque essas pessoas estão largadas. Alguns até falam, não, esse é meu pastor. Mas precisa ter uma oficialidade. Você precisa se submeter a alguém a tal ponto que você pode prestar contas para essa pessoa como seu líder. Submeter-se a ponto de você, se precisar, ser disciplinado, inclusive. Mas uma pessoa que fica visitando igrejas, não é o caso do irmão José, tá bom? O irmão José está aqui, é membro de uma igreja, é um trabalhador numa empresa aqui, é outra questão. Mas as pessoas que não se firmam num propósito de se submeterem a uma igreja, essas pessoas não se submetem a ninguém. Elas não se submetem a ninguém. Elas oram, é claro, mas elas não oram como as outras pessoas que têm uma liderança. Elas imitam, mas sem compromisso nenhum, porque quando elas não quiserem mais imitar, é só parar de imitar. Mas já uma pessoa que está debaixo de uma liderança, ela imita essa liderança, ou ela sai debaixo da autoridade dessa liderança. E é muito importante também auxiliar os líderes. E uma pessoa que não tem esse compromisso, ela pode até estar numa igreja, de alguma forma poderia até ajudar, mas ela não tem compromisso. A hora que ela não quiser, ela simplesmente não vem mais, ela não auxilia mais. Então a palavra de Deus, ela nos dá muitos exemplos de pessoas que estavam debaixo de uma liderança. É verdade que hoje até exageraram, eles chamam de cobertura espiritual. Se você sair debaixo da nossa cobertura espiritual, você vai ser como que não abençoado, para dizer o mínimo, né? Não, é tudo com equilíbrio, tudo com decência. Deus quer pessoas debaixo de uma liderança. Ele falou, Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, todos estavam debaixo da mesma nuvem, todos atravessaram o mar, todos estavam debaixo da autoridade de Moisés, todo aquele povo. Por isso, meus irmãos, não desanimem, fiquem firmes, e sempre pensem nas coisas boas que Deus tem dado para você. Livramento, uma liderança que cuida de você, e Ele quer que nós nos lembremos também que Ele requer a nossa fidelidade. Nunca se esqueça disso. O pregador tem essa mania, nunca se esqueça disso. Daí depois você tem uma lista enorme, ele falou para não esquecer disso. Para não esquecer do quê? De tudo, não esqueça de nada. O Senhor Jesus, Ele mandou que ensinássemos todas as coisas que Ele ensinou.
Eu nem sei tudo que Jesus ensinou. Nós temos uma ideia das coisas que ele ensinou. Mas, resumindo, nós temos que lembrar que Deus quer a nossa fidelidade. Não podemos esquecer disso. O que ele quer, o que ele requer de nós? Senão que nós o amemos de toda a nossa força, inteligência, coração, alma, todo o nosso ser. E aqui nos últimos versículos do capítulo 4, nós vamos ver como Deus quer que façamos com Ele um pacto, uma aliança, um compromisso de fidelidade. Tem pessoas que fazem fidelização de tudo, né? De telefone, de internet. Tem pessoas que nem conseguem comprar em outro comércio com medo que o dono vai ficar bravo com você. Quanto menor for a cidade, isso mais acontece. As pessoas acabam se submetendo a umas fidelizações que nem precisam, mas elas se submetem a isso. Mas há muitas pessoas que têm dificuldade em serem fiéis a uma igreja, serem fiéis a Deus, serem fiéis a um grupo. E Deus quer que esse povo fique coeso, ou seja, bem fechado nisso, né? Vocês precisam ser fiéis a Deus. Então vamos ver versículo 19. Aí, Dani, pode ler? Josué 4:19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Virou a página. Agora não é mais deserto, agora não é mais o Rio Jordão, agora eles estão daquele lado onde eles deveriam estar. Bom, eles estavam realmente do lado oriental, do lado leste, e eles estão passando agora para o lado ocidental, o lado oeste. E nessa preparação, Deus quer que eles peguem as últimas coisas do lado oriental. E as últimas coisas são as pedras. Essas pedras são o testemunho. Cada tribo pegando uma pedra. E essas pedras serão a última coisa que eles terão daquele lado. Já ouviu a expressão, vamos colocar uma pedra em cima desse assunto? Então aquelas pedras é como se eles estivessem colocando uma pedra em cima daquele assunto. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eles pegam essas pedras e eles vão levar para esse lado do Jordão, que é Canaã, e eles vão ter essa vida nova, com exceção daquelas 2,5 tribos, tá bom? Mas aquilo é uma exceção e já foi tratado sobre isso. Versículo 20, Joãozinho. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então essas 12 pedras são colocadas ali no monturo, né, como uma coluna, quase que um altar improvisado, né? E eles colocam essas pedras ali. Eu não sei se vocês já viram em fotos, em filmes, um joguinho de pedras assim, uma em cima da outra. Muito comum pessoas fazerem isso onde eles vão, onde tem pedra. É quase como que colocar pedra em cima de pedra, isso tem sido um costume muito antigo. Hoje pessoas fazem só para ficar lá, tipo um monumento, coisa inocente. Mas os deuses, as divindades, sempre pediram amontoado de pedras. E tem algumas que são muito famosas, por exemplo, Stonehenge. Stone quer dizer pedra, e head quer dizer cerca.
aquele círculo de pedras que vocês já viram, ou em filmes ou em fotos, né? Que são pedras, inclusive uma em cima da outra, fazendo arcos assim. Aí quando bate o sol, determinada época, aquele sol entrando ali, tem uma questão mística aí no meio também. Então, houve levantamento de pedras em muitos lugares, né? Machu Picchu no Peru, não sei se vocês lembram de alguma outra aí para citar, mas sempre houve monumentos de pedras. E é sempre Satanás imitando as coisas de Deus, sempre é isso. Só que Satanás, ele coloca os seus ensinamentos diabólicos, né? Mas Deus, ao levantar aquela coluna em Gilgal, ele estava dizendo para o povo: vocês foram vitoriosos. Por exemplo, tinha uma pedra que tinha um nome, era para chamar o lugar onde colocou aquela pedra de Ebenezer. Lembra o que quer dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu não estou sugerindo que você coloque pedra em nenhum lugar, mas você precisa ter um marco na sua vida em que aquilo seja como se fosse uma pedra. O batismo é a pedra que nós temos. Um crente, ele pode dizer, como se dizia muito, né? Eu sou crente batizado. Por que acrescentar isso? Porque tem um monte de crente que não é batizado. Ele não colocou uma pedra naquele assunto. Ele não testemunhou ainda de tal forma que aquilo possa ser uma coluna de testemunho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então na sua vida também haverá várias pedras. Lembre-se que são 12 pedras, mas você pode dizer também que é uma pedra para cada tribo. Então, e cada pessoa tinha que sentir ou entender que aquela pedra era por causa de mim. Deus me abençoou, Deus me trouxe até aqui. Então eu também sugiro que os irmãos comecem a colocar pedras na vida de vocês. Porque pedra é uma coisa pesada, não é simplesmente uma folha que o vento leva, mas uma pedra é uma coisa estável, né? Coisa estável, tem estabilidade. E assim tem que ser a nossa vida, porque se não for assim, meus irmãos, vai ser como o apóstolo Paulo diz, né? Levados por todo vento de doutrina, todo vento de doutrina. Mas pedra, o vento não leva pedra, pedra está estabelecida. Quais são as pedras na sua vida? Eu tenho várias na minha vida, né? A minha salvação é uma pedra colocada ali, esse assunto está resolvido, colocou uma pedra em cima desse assunto. O meu casamento é uma pedra, a minha vida familiar, a sua vida familiar, o meu compromisso de servir ao Senhor, que é um compromisso, mas ao mesmo tempo é um privilégio, é uma pedra nesse assunto. Então não é qualquer coisa que vai demover, ou seja, que vai arrastar essas pedras do lugar. Agora tem muita gente que não tem pedra na vida. Tem muitas pessoas que só tem folha. Coloca uma folhinha aqui, outra folha ali, outra folha ali. É uma pessoa que assume vários compromissos, mas compromisso de folha. O vento vai levando tudo. E essa pessoa não tem estabilidade. Que o Senhor nos ajude também a colocarmos pedras nos assuntos. Versículo 21. Irmão José, pode ler? E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Como o Deus de Israel é o nosso mesmo Deus, né? Mas o Deus, na época do povo de Israel, ele era muito visual. Ele ainda é de certa forma, mas ele era muito mais. Ele colocava coisas para o povo visualizar,
para os filhos perguntarem. E quando os filhos perguntarem, que são essas pedras? Então, aquelas pedras, meus irmãos, não eram quaisquer pedras. Uma vez que Deus mandou retirar aquelas pedras do leito do rio, essas pedras passam a ser sagradas. As pedras estavam ali todo o tempo, mas agora é diferente. E assim também é a nossa vida. Quando Deus toca nas nossas vidas, onde nós estivermos ali é diferente. Algumas vezes Deus falou na palavra dele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está pisando é santo. Deus santificou várias coisas que antes não eram santas. Ele separou, porque santificar é isso, é separar. E Ele nos separou também. E Ele separa o povo de Israel, e quando os filhos perguntarem o que são essas pedras separadas aqui, versículo 22, o irmão Zé de Paula pode ler. Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Para isso que serviram essas pedras. É interessante, porque pedra não tem número de registro igual chassis de carro, né? Chassis de carro, aquela parte de baixo assim, aquela estrutura, ali tem números, né? Inclusive quando vai passar o carro para outra pessoa, o agente lá, despachante, ele risca aquilo com papel para provar que não foi adulterado, são aqueles números. Hoje em dia até os vidros têm um número, né? Então várias coisas têm números de série. Próteses que as pessoas colocam tem número de série. Essas pedras não tinham número de série, mas os filhos tinham que acreditar nos pais. Essas pedras, elas foram tiradas do leito do rio, lá de baixo. Aquelas pedras seriam prova de que o povo passou em seco, porque não se tira 12 pedras do fundo de um lago, é muito difícil fazer isso. Mas aquelas pedras que um dia estiveram ali no leito do rio, lá embaixo, elas estão agora fora. Os pais podem falar isso para os filhos, mas como é que conseguiram tirar a pedra lá do fundo do rio? É porque o rio secou, e Deus mandou a gente tirar essas pedras de lá. Então vocês vão fazer seus filhos saberem disso. Israel passou em seco o Jordão. Então, meus irmãos, esses testemunhos são obrigatórios. Você tem que ter testemunho na sua vida. Um crente que não tem testemunho na vida dele, duvidamos até da salvação dele. Chama-se crente, mas pode ser que nem crente seja, porque todo crente tem que ter testemunho. Mas meu testemunho sempre é igual. Pois é, o pessoal do Jordão passou o Jordão, não tem outra coisa para falar para os filhos. Essas pedras foram tiradas do Jordão. Esse testemunho não muda. Aquele cego de nascença, quando perguntassem para ele só tinha uma coisa para falar: eu era cego, agora eu vejo. Cada um tem um testemunho especial, próprio. Você tem uma história de vida, e essa história de vida você vai carregar para todo sempre aqui na terra, porque a sua história é única, e é esse testemunho que Deus quer que você dê. Então eles tinham que falar para os filhos: Israel passou em seco o Jordão. O Rafael da Agnes pode ler o 23? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Então aqui é uma situação futura, é isso que vocês vão responder para os seus filhos. Assim como passaram o mar vermelho, passaram também o rio Jordão, e Deus secou
perante nós até que passássemos. Então essa é a história de vida. Essa é a história única que eles tinham. E talvez os filhos iam dizer: pai, conta de novo essa história. E eles iam contar de novo. Conta outra história. Aí tudo bem. Deve ter outros testemunhos para contar. Mas esse aqui é único. Não vai mudar. Deus quer que lembremos então do que Ele fez por nós. Isso faz parte de um compromisso que o crente tem chamado fidelidade. Por isso que eu estou falando para os irmãos. Isso vocês podem falar para todas as pessoas que vocês encontrarem, desta igreja ou de outras igrejas, e dizer para eles: crente que é crente se filia a uma igreja. Crente que é crente, ele se submete a uma liderança. Não existe esse negócio de crente sem igreja. Não existe isso. Tem uma tentativa para criar uma coisa dessa, mas isso é uma aberração. Um crente, ele sempre está debaixo de um testemunho. Por isso que um crente, quando ele se batiza, ele poderia até, mas ele, por exemplo, imagina se eu estivesse frequentando essa igreja e eu quisesse me batizar e eu fosse para uma outra cidade, com pessoas que ninguém aqui conhece, e eu fosse batizado lá. Aí eu traria meu diplominha de batizado, né? Batizando, e traria aqui: ó, agora eu sou batizado. Tá bom, ninguém está desmerecendo isso, mas por que você fez isso? As pessoas que você conhece estão aqui. O testemunho que nós damos, ou começamos a dar, é onde nós estamos, não onde nós não estamos. Por isso a importância de crentes saberem reservar um local de adoração, um local de comunhão. Não igual beija-flor. Beija-flor não tem fidelidade a uma flor específica. Ele beija aqui um pouquinho, beija ali outro pouquinho. Onde tiver um pouquinho do néctar, é lá que ele vai. Mas não é isso que Deus quer para o crente. O crente precisa firmar um compromisso. Ele precisa colocar as pedras da onde ele saiu. E eles colocam essas pedras ali, na beirada nas margens, né, do Rio Jordão. E Deus quer uma fidelidade deles. Versículo 24, o Rafa do Neto, pode ler? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Isso é fidelização. É um compromisso que você tem todos os dias com aquele acontecimento. Para todos os povos da terra saberem, conhecerem a mão de Deus, que é uma mão forte, para que temais ao Senhor vosso Deus. Ou seja, vocês têm um compromisso. E onde que é o compromisso de vocês? O compromisso de vocês é aqui. Então, para mim, e isso eu tenho falado há tanto tempo, né? Não importa se uma pessoa não quer ser membro desta igreja, por exemplo. Pessoas que visitam, nós estávamos até orando por isso no nosso grupo. Não importa, eu dou todo apoio para elas procurarem uma igreja, se filiarem a uma igreja, se submeterem a uma liderança de uma igreja, mas terem uma identidade. E elas poderiam dizer: não, mas a minha identidade é aqui. Então tira a pedra do rio, né? Dê um testemunho público diante das pessoas de que você faz parte de um grupo, que você se submete a um grupo. Isso é muito importante. Nós vemos isso em todo o tempo na palavra de Deus. Pessoas sempre assumindo compromisso diante de pessoas. Deus poderia falar para pessoas assumirem compromisso diante dos anjos, mas a gente não vive no meio dos anjos.
A gente vive no meio de pessoas. Então os compromissos são feitos diante das pessoas. Há pessoas que falam, minha consciência com Deus está tudo bem, minha consciência com Deus. Mas a Bíblia não ensina só isso. Isso é só uma parte da verdade. O apóstolo Paulo sempre ensinou que tem que ter boa consciência para com quem? Para com Deus e para com os homens. Isso é sempre o plano de Deus. Então, vocês fizeram isso. Isso é para servir para toda a terra, para que eles conheçam a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então esse era um compromisso. Deus falou para que o povo da época da Torre de Babel se espalhasse. Mas Ele não fala isso para o povo de Israel. Deus nunca fala isso para o povo de Israel. Eu quero que vocês se espalhem. Não, eu quero que vocês se juntem. Se juntem aonde? Em qualquer lugar? Não. O faraó até falou, não, vocês podem adorar aqui mesmo. Não, nós vamos adorar lá. Então vocês vão um tanto de distância e vocês adoram. Não, nós vamos sair de vez. Então vamos fazer assim, vocês vão adorar, mas as mulheres e filhos ficam aqui. Não, vão todos juntos. Essa coletividade que Deus queria para a nação de Israel, para que servissem de testemunho a todas as nações e que eles temessem ao Senhor todos os dias. Esse compromisso, meus irmãos, está faltando com muitos crentes. Eu dou graças a Deus, poderia citar por nomes pessoas aqui, claro que não vou fazer, mas poderia citar pessoas que são fiéis, não ao pastor, à igreja propriamente, mas a Deus em um lugar. Eles resolveram, ou foram dirigidos por Deus, eu não sei bem tudo, né, que se passa no coração das pessoas, mas pessoas resolveram, eu vou ser fiel a Deus. Aonde? Naquela igreja. No tempo que Deus quiser, eu vou ser fiel a Ele. Isso é tão importante. E se algum dia quiser mudar, não tem problema. Eu fui fiel aqui, o quanto o Senhor quis, mas agora eu vou ser fiel em outro lugar. Mas vai se estabilizar ali. É por isso que nós não encontramos muita consistência nos crentes, porque eles não têm identidade. E claro, não estou falando de muitos irmãos aqui, mas eu estou falando de muitos irmãos, e não só dessa igreja, mas de várias outras, né? Que eles não têm consistência. Eles estão vivendo uma caricatura do corpo de Cristo. Eles não estão vivendo para valer o corpo de Cristo, firmando-se em algum lugar. Você sabia que tem gente que recusa uma oportunidade de emprego por causa da sua igreja local? Você sabia disso? Tem pessoas que falam, eu poderia mudar para outro lugar, poderia ganhar até mais dinheiro, mas eu teria que deixar a minha igreja e eu não quero fazer isso. E meus irmãos, às vezes são pessoas que estão numa igreja onde já passaram vários pastores. Isso prova o quê? Que eles não estão ali por causa dos pastores. Eles estão ali porque eles se identificaram com um corpo local, é verdade. E eles estão ali servindo ao Senhor. Então é claro que a ilustração que eu usei é bem fraca, né, em relação à nação de Israel, porque nós estamos falando de uma nação, de um território. Então eu tentei diminuir aqui para uma igreja local, mas como uma aplicação serve sim. E eu quero encerrar só com os pensamentos aqui. Por que as pessoas se desviam? Por que não estamos nem falando só de se desviar, mas talvez porque, a pergunta seria, por que pessoas não se aproximam? Porque tem pessoas que não se desviaram do Senhor e de Deus, mas elas nunca se aproximam mesmo.
para valer. Por que será? Eu citei aqui algumas coisas. Fraqueza espiritual. São pessoas fracas espiritualmente. Para ser pior, né, mais dramático, rebeldia. Estão se rebelando contra uma ordem expressa de Deus. Outros por decepção de estar numa igreja. Alguns já estiveram numa igreja e foram decepcionados. Aí eles ficam só rodeando uma igreja, mas nunca estão firmes numa igreja. Decepção por coisas que passaram. Distanciamento da palavra e da oração. Elas não se aproximam tanto de uma igreja local, porque elas estão distanciadas da palavra, da oração. São eternos visitantes. Também por falta de conhecimento de Deus. Deus sempre quis um povo de propriedade exclusiva. Mas eu já sou do corpo de Cristo, que é maior, a igreja. Não, está certo. Nós não temos condições de duvidar disso. Mas os frutos de uma pessoa que entende o corpo de Cristo é estar num corpo menor, chamado igreja local. Algumas pessoas se desviaram, não se aproximam de vez por causa de doenças. Mas tem gente doente que é muito firme com o corpo de Cristo. Mas eu estou dizendo do lado negativo. Pessoas que ficam doentes e decepcionadas com Deus. Não vou frequentar a igreja não, porque eu só vivo doente, eu nunca sou curado. Cansaço. Tem pessoas que estão cansadas da vida, cansadas de igreja, cansadas de compromisso. Isso pode acontecer com gente com pessoas que já passaram por essa estrada de igreja, né, há muito tempo. Eu conheço pessoas que cansaram de igreja, já foram líderes de igreja, mas chegaram num ponto que estou cansado. E pode cansar mesmo. Por isso que nós precisamos de igreja, porque na igreja nós somos animados novamente. E talvez porque tem muito cuidado com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas sempre nos afastam para longe do povo de Deus. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem um compromisso. Sempre tem uma roupa acumulada para cuidar. E outras coisas mais que a gente tem para fazer em casa. E esses cuidados desse mundo vai nos afastando também do corpo de Cristo. E às vezes tem igrejas que tem tanta atividade que cansa mesmo. Mas a nossa igreja aqui, graças a Deus, ela é bem moderada quanto a programações, eu acho. Não é uma igreja difícil de seguir. Que Deus abençoe os irmãos. São memoriais que Deus deixou lá no passado, para o povo do passado lembrar, mas a gente pode pegar também um pouquinho dessas sobras, né, desses memoriais e pensar hoje no povo de Deus. Então vamos lembrar que Ele nos livrou, vamos lembrar dos nossos líderes e vamos lembrar que Ele requer ainda hoje a nossa fidelidade. Que Deus nos abençoe. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o testemunho que eles deram com essas pedras são tão importantes para nós hoje. Pedimos que o Senhor levante crentes mais firmes, ó Pai, que tenham um compromisso de pedra com as coisas do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.